Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do Legend Podcast. E hoje, como não pode fugir à regra, tenho aqui mais um convidado, eu sei que é super especial, que chama-se Serafim da Costa. Ele tem um currículo invejável, mas eu acabei resumindo, é mestre em gestão de recursos humanos e também um ativista social, dentre outras coisas. Porém, hoje vamos ter um assunto muito generalizado. Mas para não perdermos o foco da conversa e tal, preferimos resumir o impacto do desemprego na sociedade, principalmente nos jovens, e o efeito negativo do imediatismo, que é aquela coisa que vocês já sabem. Então, vamos ter aqui uma conversa, como eu sempre gosto de frisar, não é uma entrevista, é simplesmente uma conversa em que a gente vai gravar e partilhar com vocês. Caso vocês também queiram contribuir, deixem nos comentários. Então, Barão Serafim, seja bem-vindo. É um prazer ter-te aqui como segundo convidado desse projeto maravilhoso. É importante frisar que ele deste muito help para a disponibilidade e tal. Então, essa cena, bro. Vamos conversar aqui, ponto. É isso, pá. Fica à vontade, apresente-se e tal. Pá. Apesar que já te apresentei, é a segunda apresentação. Bom, primeiro, saudar a todos telespectadores do Legend Podcast. E como já foi anunciado, sou Serafim da Costa. Vim aqui para uma breve conversa, como o apresentador anunciou. E só queria dizer que acredito muito nesse projeto e nós estávamos a precisar, né, para podermos conversar, discutirmos assuntos nossos, de jovens para jovens. De fato. É assim, eu vou começar já a perguntar aqui qual é a sua visão da atualidade. Como é que está? Vamos lá entender como está a sociedade agora. Reparando esses dois aspectos aqui, a falta de desemprego, será que todo mundo está empregado? Será que dividimos em percentagem? É 50% desempregado, é 50%... Uma visão superficial, né? Sei que não temos aqui estatísticas, mas se tiveres, partilha aqui conosco também. Exato. Bom, na verdade, a questão que o Osman faz é um pouco profunda, porque mexe, vamos lá dizer, com dados reais, né? Mas, como ele mesmo disse, uma resposta superficial. E nisso eu diria que, olhando a conjuntura atual, ou seja, o que acontece atualmente, arrisco-me a dizer, numa percentagem mínima de erro, que talvez 60% da juventude não esteja empregada. Talvez isso. Sim. Eu diria que é um pouco otimista. É um pouco otimista. Eu gosto otimista, mas pronto. Mas qual é a causa? A gente reparando assim, qual é a causa principal assim, né? que causa esse alto número de desemprego? Bom, na verdade há vários fatores, ou seja, há várias causas. Mas uma das principais que podemos aqui trazer e explorar, se calhar, seria primeiro a questão de escolaridade. Para tu teres um emprego, olhando para a realidade do nosso país, em que a oferta do mercado é meramente formal, tu tens de ter escola, tens de ter um certificado que vai te habilitar ao emprego. Agora, se tu vais para outras sociedades, por exemplo, eu sou um exemplo, Estados Unidos, para tu teres um emprego, não é necessário que tu tenhas, vamos dizer, um diploma, uma formação sim, completa, digamos assim. Exatamente. Então eu acho que um dos fatores principais é a questão de escolaridade. Exato. Que inibe esse acesso, né? Ao emprego. Agora, Dizias? Agora, um outro aspecto está ligado a oportunidades também. Então, sabemos, no mundo atual, é verdade, não temos nenhuma evidência, mas para tu te firmares no mercado de emprego, ou alguém tem que fazer um convite. Hoje reina mais convite. Convite é alguém conhecer-te. Um network, pelo menos tem exatamente. Um network. Tem. De fato, aqui, para a nossa realidade, no meu ponto de vista, assim, é exatamente o que estás a falar. Sim. Precisamos de estar qualificado para o mercado. Exato. E mesmo dentro dos qualificados, há uma guerra. Sim. Há uma guerra porque as vagas, os empregos são mínimos comparados com o número de
de formados. Cada ano está a haver um. Há dias houve formação foi o UP, né? Acho que foi o UP e tal. O CM também. O CM também está ali a formação. Então foi mais uma descarga de formados no mercado também. Exato. Então há uma luta canibal aí, mano. Há uma luta canibal. Isso é verdade. Mas também, como dizes, também em outros países como os Estados Unidos, que é o primeiro mundo e tal. Sim. Se eles fazem isso, que não é 100% de escolaridade, como dizes aqui, também tem a coisa de know-how, né? Eu posso não ser formado em carpintaria, mas se calhar eu aprendi com o meu pai desde puto, desde criança, e tenho uma habilidade e tal com a área. Então, há empregos, né? Há setores de trabalho que eu penso que não há quer dizer, se nós se limitamos é apenas a ver o certificado. Exato. Não queremos ver a pessoa e tal tem o know-how. Então penso que de fato é um dos problemas muito comuns aqui assim. Sim. Estamos atrás. Exato. Só para tu teres uma ideia, nos Estados Unidos a taxa de desemprego, segundo o último comunicado de BIT, é de 4%. Podes até ver na internet, tem um diploma em 4%. 4%? Isso significa que Estados Unidos tem uma sociedade empregada, ou seja, maioritariamente empregada. Por quê? Por causa daquilo que nós estávamos a dizer. Para tu teres um emprego, não é necessário que tenhas um diploma. Quer dizer, no nosso caso seria, se tu não tens um diploma, então morres à fome. Ou seja, não tens um emprego formado. Sim. Não sei se percebes. Percebo. Até quem não tem diploma, logo, ele já se limita. Exato. Mas também, nós, como sociedade, sobretudo moçambicana, interiorizamos, crescemos com isso de que emprego só tem que ser formado. Né? Por isso que eu costumo dizer, as pessoas não podem procurar ou buscar por um emprego, mas por um trabalho, fazer alguma coisa. Né? Então, eu acho que essa é uma das coisas que nós interiorizamos, de que para tu trabalhares tens de ter certificado, tens de estar qualificado. E já vira uma cultura. Exatamente. A gente já, mesmo que encontre pessoas habilitadas, capacitadas, a gente acaba ignorando. Exato. E vai levar alguém que tem um papel ali que certifica que ele fez lá no X curso. Exatamente. Meu irmão, eu vou dar uma experiência própria. Eu por acaso, fiz sou técnico médio de geologia, fiz curso de técnico médio de geologia 2 anos e tal, há um tempo atrás. Sim. E hoje, você me perguntar como técnico sobre assunto de geologia, eu vou te contar apenas. Aspectos gerais. Aspectos básicos. Não que o ensino não seja de qualidade, não quero aqui sujar o estudo que eu estive lá a estudar, mas eu penso que é a falta de recursos e também a forma com que a matéria é entregue. Parece que é de forma superficial, é só da folha. Quando tu vais para a prática, né, parece que começa a faltar alguma coisa. Então isso influencia muito na hora de você, como alguém que escolhe alguém para trabalhar consigo, se não vais simplesmente reparar o certificado. Exatamente. A título de exemplo tem o Elon Musk, por exemplo. Sim. Esse aqui é um exemplo radical, reparando nossa realidade aqui, mas ainda assim é desse planeta. Sim. Né? Por exemplo, ele prioriza, já foram várias entrevistas que eu já vi, que ele prioriza o know-how, a experiência. Ele não repara certificado de habilitações. Claro que é um estado, né? Que é sinal de que ele terou tempo para estudar sobre o assunto. Mas nem sempre os maiores provém somente daquela formação. Né? Então ele também valoriza esse aspecto. Eu penso que é uma coisa que íamos reparar com mais cautela. Um homem como Elon Musk que chega a dizer, tem umas empresas, é o empresário mais bem sucedido do século XXI e tal, tem esse pensamento, então vale a pena a gente averiguar, né? Averiguar. Mas também tocaste num aspecto aí muito importante, a questão de qualidade do próprio recurso humano, ou seja, das pessoas. Realmente tenho que concordar contigo, porque o que está detrás, de facto, dessa ausência ou falta de qualidade dos formandos ou dos recursos humanos, realmente é um problema estrutural, ou seja, começa da base. Então, se nós temos um formador lacunoso, o que é que esperamos dos formandos? Serão formandos lacunosos, porque o formador está a passar lacunas, ou seja, está a passar conhecimento, mas com algum defeito ou alguma dificuldade.
naturalmente isso vai se refletir na mão de obra desses recursos humanos ou dessas pessoas que estão a ser formadas. Exatamente. Então, eu acho que aqui na base, de facto, tem que haver um trabalho de raiz. Quem é que forma quem? Quando? Como? Tem que ser feito e ser respondido. Exatamente. Mas eu tento, não sei se tens conhecimento sobre isso. Eu procuro alguém que me explique com todas as letras assim, né? Basicamente, pelo menos a estrutura da educação. Tipo, quem é que dita os livros que a gente consome? Fala do ensino básico e mesmo as faculdades. Tipo, quem é que faz ali a lista das matérias e tal, o plano de estudo para professores? Geralmente quem costuma ser tipo, o responsável? Eu sempre tive essa curiosidade. Bom, para o ensino geral, que os brasileiros gostam de chamar fundamental, nesse caso, primeira classe, a 12ª, o responsável por todo o material didático, seleção didática, todo aquele protocolo, é o Ministério da Educação. Exatamente. Okay. Agora, no ensino superior, ciências e tecnologia, mas há uma particularidade. No ensino superior, para ser mais específico, no contexto de universidade, as matérias são transversais. É verdade que há um processo que os docentes fazem, que é dosificar, tipo, de acordo com o plano curricular daquele determinado curso. Mas livros como tal, o estudante pode ir para a internet. As matérias são diversificadas. Por isso que é universidade. É universidade por quê? A ideia de o estudante perceber como é que o mundo funciona. Agora, no ensino geral, em algum momento, as cadeiras estão limitadas. Por exemplo, se tu vais para a cadeira de ciências naturais, tu podes ver matérias ou aspectos ligados à natureza de Moçambique, ou fenômenos naturais ligados a Moçambique, acontecimentos ligados a Moçambique, história é ilha. Agora, na universidade, o contexto já é diferente. Eu não sei se satisfaz. Me satisfez. Na verdade, tipo, tem esse conhecimento que é o Ministério da Educação, mas, tipo, vamos lá estruturar a pergunta. Tipo, Ministério da Educação, então, tem um número de pessoas ou tem um departamento, sei lá, que especificamente trata desse assunto. Tipo, sentam e debatem, por exemplo, o livro de 6ª classe. Vamos pôr isto. Da 9ª classe, isto. Tipo, eu quero saber, tipo, não quem é uma pessoa singular, né, mas o conjunto das pessoas que trata necessariamente desses aspectos. Não sei se tens conhecimento. Não sei. Bom, um conhecimento profundo, talvez eu diria não, tem que ser humilde quanto a isso. Mas eu posso dizer o seguinte, para o ensino geral, eu sei que existe uma comissão, primeiro científica, depois existe uma comissão pedagógica, que vai avaliar os conteúdos. A científica, se calhar, vai investigar o que é necessário. Por exemplo, quando olhamos para a história de Moçambique, os investigadores vão ver, tipo, se um determinado acontecimento ou uma situação que ocorreu é verídica, até que ponto aquela informação, por exemplo, é fidedigna, para poder se transmitir. Exatamente. É uma cautela que se toma. Senão, passa a expressão, aliás, é o termo mais próximo da realidade, íamos levar qualquer coisa a incutir nas cabeças das pessoas. Então existe uma comissão científica e pedagógica. Quer dizer, a função da comissão pedagógica até é mais de transmissão. Como vão ensinar, como é que vão transmitir aquele conhecimento. Exatamente. Agora a científica é de investigar, apurar a veracidade daquelas informações. Transmitir para conhecimentos sólidos, né? Exatamente. Sem questionamento. Exatamente. É uma coisa que eu tive já há um tempo. Eu achei necessário perguntar aqui porque vi que tens. Mas... E posso dizer que queres que haja mais responsabilidade por parte dessas pessoas, né? Eu penso que sim. Não no que se fala ultimamente. Exato. Não é de menos, né? Não é de menos aquelas falhas e tal, nos livros e tal. Exato. Mas eu estou mais preocupado com, por exemplo, aquela questão que aconteceu outra vez, que houve aquela coisa do homossexualismo e tal. Sim. Aquilo são questões muito sensíveis. Exato. Muito sensíveis. Eu penso que não estamos. Minha sugestão, eu penso que não podemos. Tudo bem, vamos reparar lá fora para copiar, né? As coisas benéficas e evitarmos coisas que vemos que não tem aquilo. Só que o que acontece é que cada coisa depende da sua realidade. Exato. Também tem que se ver
em que momento pode-se Exato. pôr isto e tal. Então, Exato. para a nossa realidade cá, aquele tipo de conteúdo é mais ideológico, tá a ver? É mais ideológico. Então fiquei preocupado, mas tipo, quem são as pessoas? Será que essas pessoas responsáveis fazem isso tipo, conscientes? Exato. Que tal, ou só estão a fazer copy-paste, tipo, Brasil fez, aquele fez, então eu vou fazer também. Vamos adequar a realidade. Tá, temos de educar a nossa realidade. Yeah. Mas agora, dando um saltinho aqui Exato. sobre o imediatismo, para ficar um pouquinho mais claro para o pessoal aqui em 500, né? Tipo, o imediatismo. Como é que vamos caracterizar? Vamos lá, tu és imediatista. Como é que vamos caracterizar essa pessoa? Bom, eu se calhar começaria por responder à questão que me fazes com o seguinte conceito. Eu não sou muito de conceitos, mas pronto. Yeah. Imediatismo é uma ação que consiste em querer ou possuir as coisas de uma forma muito rápida, de uma forma muito extemporânea, imediata. Yeah. Queria dizer assim, não extemporânea, mas de uma forma muito imediata. Muito imediata. Muitas vezes antes da fase ou antes do momento. Quer dizer, não respeita o processo. Exatamente, o dito processo. Dentro do processo. Quando não é esse respeito que Yeah. falas cá, então podemos estar perante uma situação de imediatismo. Imediatismo. Exato. Ou pressa desnecessária. Necessário. Exato. Quando levamos esse termo, a gente aplica, por exemplo, nos jovens. Quanto a questão também a falar aqui sobre o desemprego. Vamos lá. O pessoal, nós jovens, não todo mundo aqui é jovem. Exato, A gente exato. quer coisas. Queremos ter conforto como qualquer pessoa. Só que Exato. nos jovens é mais intenso. Né? Exato. As pessoas mais velhas querem ter uma experiência e tal, às vezes tem um historial assim, pronto, chegam à conclusão que pá, se calhar vamos lá meter o pé nos freios e tal. Pá. E o imediatismo vem se diminuindo um pouquinho, aos poucos. Mas cá entre nós jovens, nós estamos clean. Estamos zero quilômetros, estamos naquela fase mais fervente e tal, então faz sentir tudo com mais intensidade. Então, imagina alguém que. E depois, só para não perder os não fugir aqui muito, é melhor falando com um exemplo prático, que a análise que eu faço sobre o imediatismo. Exato. Tipo, a gente passa, vamos lá, 12 anos no ensino geral, né? Exato. Né? 12 anos. Até então fomos obrigados pelos nossos pais, se calhar. Outros até a faculdade também. Né? 12 anos, mais 5 anos. É uma formação de vida inteira. Estás a ver? Temos que respeitar. É um processo. Não é de 1 ano, não é de 2, não é de 3. Estás a ver? Imagina se a gente fosse imediatista. Estás a ver? Nessa formação toda. Eu penso que teríamos aqui um déficit mesmo de formação de homem, da sociedade, estás a ver? Mas a gente consegue frequentar o ensino geral, naturalmente, mas quando temos um plano de 3 anos, 4 anos, pessoais, vamos lá, estou a empreender, tenho uma meta, geralmente às vezes, por exemplo, estás a frequentar a academia, a pessoa quer atingir massa corporal e tal, ele chega e pergunta, fala, quanto tempo acha que posso ficar tough, tipo, por aí? Bro, se calhar uns 6 meses, 6 meses, eu todos os dias aqui. Deixa eu ver. Nos licenciamos porque queremos uma coisa imediata. É onde vamos no quê? As ampolas, não sei o que é, deixa eu ver. Então isso está em várias áreas. Então eu queria que aumentasse um pouco em torno disso, se calhar tivesse experiência própria e tal, em torno do imediatismo. Eu já tive muitos problemas com isso no passado e até agora tenho, mas tento logo agarrar esse pensamento e tentar conseguir gerir e tal. Mas, que tal? Conta lá um pouquinho, se calhar, de uma experiência que tu tiveste ou algo em torno do imediatismo, que possa aqui o pessoal ficar aqui a debruçar sozinho. Bom, primeiro, eu não sei se me recordo um episódio que tenha vivido, né? Que exigiu de mim pressa, né? Em ter alguma coisa, mas também estaria a ser muito santo, se calhar eu não lembro, mas é o seguinte. Mas é fácil de aceitar, pô. É fácil de É aceitar e isso. tu vês tu pressa porque, É pô, o estudante diz por si. Isso. O processo que tu passaste, tu és jovem, não é diferente de nós dois, temos o mesmo, mas todo mundo tem o mesmo tempo. Tu conseguiste fazer muita coisa, então. Amém.
Eu acho que, primeiro, roubando as tuas palavras, ou fazendo das tuas as minhas, primeiro, nós temos que ter foco. Temos que ter foco em aquilo que a gente quer atingir. Então, se tu tiveres foco, tiveres metas traçadas, não vais pular as fases. Não sei se me faço entender. Percebe. Se primeira tu coisa. pulares, será de forma consciente. Exatamente. Forma consciente. Que aqui É tipo, a vida é como uma escada. passeia. Estás a ver? Yeah. Então, se tu saltas um degrau, tens de saber que vais ter consequências pela frente. Agora, indo diretamente ao que me pediste, dar um exemplo próprio, eu acho que me senti numa situação de imediatismo, talvez em 2021, porque foi uma fase em que meus colegas de faculdade, de trabalho, Tá. estavam a noivar. Não Foi sei se 2021? 2021. Recentemente, ano passado. Exatamente. Estavam a noivar. Yeah. Quer dizer, namoraram, estavam Yeah, a noivar. E eu participava em todos esses Então, noivados. exatamente. Então, e o pessoal de casa cobrava. Pô, Tu quase fizeste a regra, tipo, fizeste o básico. Por que não tens uma namorada? Por que não casas? E eu comecei a me sentir pressionado. A sociedade deu um monstro. Exato. Eu comecei a me sentir pressionado sozinho. Amigos estão a postar fotos, estão a noivar. Pessoas que andaram comigo, não sei se percebe. Estou conseguindo perceber. E por isso, eu corria sempre atrás de uma companhia, estás a ver? Okay. Eu tenho que ter uma companhia, namorar com aquela pessoa, noivar, se possível casar. E da verdade, eu consegui encontrar a companhia. Mas porque eu queria uma coisa muito rápida. Eu me feria no caminho. Eu acho que esse é um exemplo que faz muito sentido. Eu vivi. E são pessoas que me diziam, olha, vão te magoar. Conheço pessoas X, eu nada, está tudo bem, não sei o que é. E eu é que vinha com papos de noivado e tal. A pessoa me dizia, sim, não sei o que, não há problema. Só para responder as expectativas, mas... No final do dia, tu descobres que... Eu descobri que a pessoa tem uma outra pessoa. Namorado da namorada. Mas depois eu fui perceber que eu queria viver um contexto que não é meu, estás a ver? Queria viver uma fase que não é minha, estás a ver? Porque meu brada para noivar, se calhar ficou muito tempo com essa pessoa. Só que naquele momento, era o momento deles estarem juntos, passar a repetição. Era o momento deles estarem a viver aquela cena ali, não sei se percebes. Sim, e eu queria fazer isso em menos de um ano. Não é possível. E é aquele exemplo que eu estava a dar, naquela vez que falávamos. Não é possível você com 25 anos de idade, só um exemplo, querer ter uma viatura, por exemplo, de marca Ford Range ou Range Rover, uma viatura dessas que alguém conseguiu com 25 anos de trabalho. Há muita diferença aqui. Há muita diferença. Com 25 anos de idade, queres ter um carro que alguém conseguiu com 25 anos de trabalho. Juntando os números, as pessoas que querem são muito mais velhas e tal, 50 anos, já teve muita trajetória. Daí que podemos ter uma visão clara desse imediatismo. E faz, nesse exemplo que deste de viatura, por exemplo, é aí em que o homem de 25 anos começa a ver alternativas que não contribuem nada para a sociedade, pelo contrário, destruem. Comportamentos desviantes. Eu quero dirigir uma coisa, agora que alguém já vem batalhando. Mas há uma outra coisa que tu até acabaste roçando. Um dos principais fatores que contribui ou que nos leva nesse imediatismo, porque cada um de nós já viveu uma pequena coisa, imediatismo, isso aí não faz. É mesmo pressão social. Por exemplo, agora não se namora sem teres carro. Não sei se estou certo. É o que se diz. Exatamente, não tens como namorar se não tiveres viatura, porque a tua namorada provavelmente... É o que se deixa perceber, porque não se fala. Exato. Se deixa perceber. Se deixa perceber, exato. Porque a namorada não quer sair a pé, não quer sair de táxi. Não sei se percebe. Então, o que tens de fazer? Tens de ter um carro para ir buscar a tua namorada. Como é que vais ter esse carro? Se você está no primeiro ano de faculdade, por exemplo, você está a começar com um negócio, percebes? Então, ou faculdade não vai em frente, ou o negócio morre.
que estás atrás de uma coisa, que está além. Não sei se percebo. E com muita rapidez. Muita rapidez. Então, a sociedade é um dos fatores que faz com que a gente caia nesse imediatismo, querer as coisas muito rápido e com muita facilidade. Outra coisa é a ambição. Uma ambição acentuada. Por exemplo, não pode, do dia para a noite, nós como jovens, que nascemos de famílias humildes, ou viemos de famílias humildes, exatamente. quereres viver num condomínio de luxo, vamos lá dizer, um apartamento de luxo num condomínio, daqui para aqui, enquanto não trabalhaste, não desenvolveste nenhum negócio, só porque queres que as pessoas saibam que você está a viver bem. Então, a luta qual é? É de correr, fazer uma coisa se calhar que vai prejudicar a outra pessoa. É isso. Começa a meter em coisas que degradam, né? Sociedade e tal. Por isso que no final do dia você ouve, jovem X estava bem, mas fora. Agora está preso. Mas comprou duas viaturas agora. Imediatismo. Eu estou cagada já. Imediatismo. Estou cagada. Essa é uma realidade. Isso é uma realidade. Exato. E sociedade pressiona. Sociedade pressiona. Eu não queria ser machista. Não quero deixar essa impressão. Mas agora vou pegar mais exemplos das raparigas. Por exemplo, se tu reparares com muita atenção atualmente, toda rapariga, se não numa margem mínima de erro, ou numa percentagem mínima de erro, tem extensão. Mas quando eu parei para investigar, quanto é que custa uma extensão? Não são menos de 3 mil, a mais básica. Estamos a dizer que é a mais básica, não são menos de 3 mil, a mais básica. A mais básica, sim. Isto para dizer que existem de 60 mil, existem de 70 mil. Mas eu já vi, não vimos aqui, há um tempo atrás eu vi um corte uma vez da boneca Barbie e tal. Exato. Ela dizia que usava de 50 mil, coisa parecida. Assim. Então, como é que se explica alguém que vive numa família humilde, os pais, se calhar, não vivem no teto de 10 mil meticais, os dois juntos têm um cabelo de 70 mil meticais, de 50. Então. Sabes, é isso, estás a ver? Eu também não sendo machista, estás a ver? Mas vou pegar também já aqui o que ele estava aqui a falar. Eu vejo começar a pensar assim. Exato. Não que eu apoie. Sim. Não que eu apoie isso do imediatismo e tal, mas como esse exemplo que tu deste há pouco tempo. Exato. Alguém que vive numa família humilde, em que até vou ser um pouco mais assim, um pouco mais aquilo aí, otimista. Vamos lá, um teto de uma renda, a família tem uma renda se calhar de uns 15 mil, Exato. 20 mil, estás a ver? Ela quer ter um cabelo de 15 mil. Exato. Quer dizer, se os pais dessem isso para ela, implicava que em um mês, se passasse fome, porque poxa, tem para ir a renda de 20 mil, tem que tirar 15 para comprar cabelo. Exato. Para ficar bonita, tá bem, até tudo bem. O problema, muitas das vezes, não é para ficar bonita, é para si mesma. É para mostrar. As pessoas. E às vezes as mulheres também têm aquele espírito de competitividade. Se calhar é melhor que os homens também têm, mas eu consigo perceber que na mulher é mais fervente. Estás a ver? Então isso também contribui muito. Exato. Muito, porque uma coisa leva a outra. Sim. Ela quer aquilo, vai pressionar o Serafim também, como dizias aqui, caro para sair e tal, cor de cabelo e tal, ele também, poxa, minha wife, minha namorada, tem que batalhar, pô. Ela vem cantar que a namorada da minha amiga deu o que quer, viajou para ali, trouxe o que quer, então a gente fica naquela coisa de, vou sacar de onde esse dinheiro? Eu estou a fazer faculdade. Eu nem sequer tenho emprego. Exato. Até pode ser até em casos de alguém que já fez formação, mas não tem emprego, há desemprego. Então a pessoa acaba ficando vulnerável às coisas erradas. Exato. Simplesmente por pressão. Mais do que da sociedade, de alguém mais próximo, das suas namoradas e tal. Então é uma questão mesmo realista. Exato. Não precisa circular muito para ver esse tipo de coisa. Sociedade. E a outra coisa, associado a isso, né? A questão do imediatismo, é o consumismo. Por exemplo, mesmo é aquilo de tu comprares coisas desnecessariamente, coisas que tu já tens. Okay. Coisas cuja função
não alteram com aquelas que você já tem. Por exemplo, eu tenho um telefone que tem funções básicas, fala, aceita redes sociais e outras aplicações importantes. Faço correspondência no e-mail. Boa qualidade de imagem. Exatamente. Básica. Funcionalidades básicas. Então, por que eu vou querer um último telefone se faz quase todas as mesmas coisas? Por exemplo, eu vejo muito as pessoas, olha, saiu o último iPhone. A pessoa tem iPhone, por exemplo, iPhone 12. Pro Max. Quero iPhone 13. Só porque aquele é 13. É 13. Mas o 13 faz praticamente tudo o que o 12 Pro Max faz. Então isso aqui é consumismo. Um outro exemplo, um pouco mais claro. Tu tens aí um relógio, ostentas um relógio que é Casio. Exato. Esse relógio tem funcionalidades básicas. Pelo menos te dá a indicação das horas. Marca a hora e tudo, né? Então, por que tu vais querer um telefone, um outro relógio desse que custa 60 mil meticais? Com as mesmas funcionalidades. É o tal consumismo. Só para as pessoas saberem que Osman tem o último relógio no braço dele. E se tu reparares, as pessoas mais sucedidas no mundo não têm esse problema de consumismo ou imediatismo. Por quê? Eu vi uma vez na internet uma comparação de duas personalidades americanas. Estava ali um rapper conhecido, chama-se 50 Cent. 50 Cent, estava ali um empresário conhecido, chama-se Bill Gates. Só que o Bill Gates usava uma camisa que nem a tua, sem nenhuma marca. Nós estamos a dizer que não esteja cara, mas aparentemente aquela camisa era a mais barata da loja onde ele comprou. Não, mas se calhar... Mas ao lado, o rapper, nesse caso o 50 Cent, tinha uns colares de diamante, quilates, não sei o que exatamente. Depois um relógio e tudo aquilo fazendo as somas. Acho que pagava todo o dinheiro que eu já usei desde que nasci até hoje. Não sei se percebes. Consigo. Mas vais ver que quem tem mais dinheiro, Bill Gates, pelo que se vê... Por vários anos o homem mais rico do mundo. Exatamente. Mas eles, essas pessoas mais ricas, não têm esse problema de consumismo. Porque de outro modo, ele teria ali, seria um inverso. Não sei se entendes. Todas as coisas que o rapper americano Vicente tem, estariam com o Bill Gates. Nesse aspecto aí, tem uma coisa que eu pude perceber. Por exemplo, nesse exemplo que tu deste do 50, que é um artista, e o Bill Gates, que é um empresário, agora é um filantropo e tal. Exato. É aquela questão de ser e o ter. Exato. Bill Gates, estás a ver? Você vê a história dele, de onde ele vem, como construiu a fortuna dele, tudo mais. Aquele é um milionário, estás a ver? Um bilionário. A mentalidade dele, eu poderia dizer que mesmo que ficasse zero, se ele quisesse voltar a construir a fortuna dele, conseguiria facilmente. Porque ele é um empreendedor. Agora, o 50 Cent, vamos lá, aqueles rappers e tal, tem uma particularidade. Às vezes eles, no princípio, tem aquela coisa de mostrar uns videoclipes caros e tal, sei o que. Se você for ver no princípio, lá atrás, os carros não eram dele. Exato, sim. Mesmo que naquele mundo é preciso ostentar aquilo, como um 50, estás a ver? Pessoas ostentar aquilo. E tal. Então eu diria que as pessoas, por exemplo, são pessoas que às vezes influenciam os outros. Você repara o fit ali assim, com aquele bling bling. Você esquece que ele está a fazer aquilo por trabalho. Para entreter. Porque naquele mundo, no mundo do rap e tal, dos gangsters lá, é bling bling, caro para cá, tem mansões, garotas e que... É para entreter você que está a ver, Então você leva aquilo e diz, poxa, eu quero fazer isso no street, aqui no beco e tal, na vida real. E te machucas mesmo. Te machucas, né? Sim. Para começar, o que vais fazer não vai te render. É simplesmente para pessoas te apoiar. É apoio social, só tipo, o fit não faz só para isso. Ele faz sim para isso, mas depois você pagar alguma coisa dele, escutar a música dele, fazer participações. Ele é um ativo, aquilo é um investimento que ele está a fazer. Exato. Estás a ver? Então é basicamente isso. Se calhar até para a prostituta, né? Para a prostituta, ter uma extensão de 30 mil. Exato. Para eles, se calhar também é um investimento, porque traz retornos. Estás a ver? Traz retorno. Não que eu concorde com isso. Sim. Só estou a dar aqui um exemplo que infelizmente existe. Existe, é uma realidade. Isso faz investimento. Então, imediatismo tem muito a ver com o que estás a falar mesmo. Mas em nota de conselho,
e em função da nossa conversa, o imediatismo tem contornos bastante nefastos, ou seja, no imediatismo nós temos mais desvantagens que vantagens. Por exemplo, para esse caso das raparigas, tu não sabes o que é uma rapariga ou o que é uma moça que vive abaixo ou no teto de 10 mil meticais faz para ter uma extensão de 60 mil meticais. Nós não sabemos o que ela faz. Aqui, práticas se submete. Outras coisas são óbvias, né? Sim. Então, por exemplo, na gíria aí nós falamos que as raparigas para conseguirem... Isso não é o certo, mas é o que se diz aí. Para conseguirem, por exemplo, um iPhone. Até um iPhone... para conseguir uma extensão mesmo, tem quem? Por exemplo, se vender, ou vender o corpo delas, oferecerem-se. E se isso acontece, sabemos que, na maioria das vezes, é de forma desprotegida. Então, se é de forma desprotegida, tem consequências futuras. Tem doenças, gravidezes indesejadas. Então, por isso eu dizia que tem mais vantagens e desvantagens. Para os homens também. Todo mundo, ambos não vulneráveis. Exatamente. Se calhar até há homens que quisessem poder se prostituir, só que não é esse mercado. Exato. Ainda é pequeno. Mas já existe. Ainda é pequeno. Só que são pequenos focos, de facto. Então, imediatismo só tem mais desvantagens que vantagem. E é um mal que afeta, corre o risco de dizer isso. Vamos lá dizer, numa ordem de 0 a 100, 85% da juventude, sobretudo moçambicana. E isso, o imediatismo faz muito sentido também para um mundo como o nosso, um país como o nosso. Não podemos esquecer que nós estamos aqui, se calhar, entre os 10 mais pobres do mundo. Exatamente. Ainda estamos... Via de desenvolvimento. Ainda estamos na década, sei lá, um século atrás. Exato. Ainda estamos a desenvolver e tal. Agora, a questão do desemprego. Exato. Principalmente nos jovens, né? Que somos a maioria nesse país. Nós bem sabemos que para haver emprego, exato, quer dizer, nós, quando vamos para a faculdade, eu em particular fiz a 12ª, fiz o meu curso, fiz faculdade de 2 cursos, primeiro ano e tal. exato. Até então, eu tinha uma única mentalidade. Sim. Quer dizer, minha imaginação terminava a um lado, tinha uma barreira. Estás a ver? Vou fazer isto para ter um emprego. Dependendo do curso, eu teria um bom salário. Exato. Quando estamos a fazer as geologias de Minas, aquela época que já estava a surgir mineradores, aqui quem mais estava a entrar e tal. Exato. A UPE nessa época não tinha esse curso de geologias de Minas, estava em implementação. Eu quis entrar nesse curso, só que lá não tinha. Exato. Então eu fui fazer esse curso no Instituto de Geologias de Minas e tal. Então naquela época estava tudo claro, vamos jogar na mineradora e tal, vamos ganhar uma boa mola, um bom dinheiro, 80 mil por mês, só para começar. Não temos informações plausíveis. Se mesmo o pessoal que trabalha em alguma mineradora, o gajo faz mola. Então, essa indústria dá muito dinheiro. Exato. Porque se empregar lá, será bem remunerado e tal. Só que o que aconteceu é que quando terminei o curso, tenho certificado de curado até agora. Tenho colegas que já foram trabalhar, mas não vou falar aqui que foi pelo mérito do certificado. Estás a ver? Não foi pelo mérito do certificado. Então, quando chegou aquela fase em termos de mercado de emprego, de trabalho, começou já a cair a realidade, a faixa, quer dizer, começou a cair já a cortina que, poxa, ouve lá, aqui afinal a luta não parou. Há mais um desafio pela frente. É mais um desafio, o emprego. Este mercado é mais canibal ainda. E não vamos mentir aqui. Emprego hoje em dia, muito das empresas aqui, quanto melhor for o emprego, mais corrupção existe para adquirir aquele emprego. Muitas das vezes isso acontece. Como é que funciona? Não em várias instituições. Eu não sei se tem instituições, não vou generalizar, porque também a minha experiência não chega até lá. Exato. Mas aquelas instituições básicas, eu tenho um emprego, eu tenho uma vaga de emprego, sou recurso humano de uma empresa.
É muito comum recursos humanos passar assim e falar com uma pessoa. A ideia é que tu também. Tu conheces bem isso. Epa, vai lá, pagar, dar um refresco e tal, a gente entrar. Tipo, tem que pagar. Até já está formado, isso já está normalizado. Estás a ver? Tipo, queres um emprego? Epa, arranja lá, tens que fazer faculdade, acaba, já arranja um budget para entrar, para arranjar, pagar um bom emprego. Pagar um bom emprego. Já pagaste para te formar, tens de pagar para trabalhar. 2 desafios. Estás a ver? Quer dizer, Então, o que é que tu consegues notar? Qual é a solução mais viável neste momento que tu consegues ver para nós jovens? E vamos ao mercado de emprego, e pensamento, mesmo os qualificados têm dificuldade, e os desqualificados também, tipo, também é pior ainda, porque há muita concorrência, o patrão não consegue gingar, sabe que tem uma fila atrás da minha porta, descarta facilmente, até às vezes perde respeito do trabalhador, porque ele sabe que há uma enchente. Ao contrário da China, né? Parece que recentemente ainda há uma falta de mão de obra. Sim. Então lá os salários estão mais caros cada vez mais, porque os patronatos estão a precisar mais dos trabalhadores. Então, numa realidade como agora, qual é a alternativa melhor que tu consegues enxergar? Qual é o cenário ideal para nós como jovens tentarmos sobreviver? Exato. Porque o emprego precisa ser criado. E, infelizmente, Moçambique não tem empresa, não tem espírito de empreendedor. O governo, pelas práticas que eu tenho visto, não há estímulos de empreendedores. Alguém não fala de empreendedorismo, é que fala daquele de vender tomate para sobreviver. Nós estamos a falar. Queremos empreender para contratar mais gente. Exato. Exato. Então, como é que tu consegues ver essa situação? Qual é o cenário ideal que tu imaginas que possa melhorar essa situação aqui? Para nós jovens, em particular. Para nós jovens. Primeiro devo responder começando a dizer o seguinte, que para o nosso contexto moçambicano e nosso mercado, nós estamos no mercado em que há mais procura de emprego que oferta. Certo. Não é? Certo. Ou seja, há mais pessoas formadas e há pouca oferta de trabalho. Formadas e Exato. apenas dispostas a ser empregadas, não a criar emprego. Exatamente. Porque são as pessoas que primeiramente tinham que começar a criar esse emprego. Sim, a criar porque essa coisa de dissermos que o empreendedor não pode estudar, isso é blefe. Exato. No meu ponto de vista, isso é blefe. É o essencial, é informação. Então, eu acho... Não, tu tens que criar tempo para se formar e tal. Então, eu acho que o cenário ideal, ou o que podia acontecer é, primeiro, as pessoas serem qualificadas durante o processo de formação, ou seja, formação de qualidade. Okay. Não é? Depois, é verdade, o governo tem a sua parte que é de prover empregos, promover, pode ser até nem que seja por meio de parcerias, né? Exatamente. Ou de atração de investimentos. Exatamente. Exato. O governo tem essa responsabilidade, mas também nós como jovens temos nossa responsabilidade, que é, como eu dizia no princípio, de criar ou desenvolver autoemprego. Eu vou dar um exemplo muito aqui próximo, né, à nossa realidade. Se tu fazeres uma comparação entre África do Sul e Moçambique, vais ver que em Moçambique o mercado ainda não está saturado. Há muita coisa por se fazer, de fato, por se vender. De fato. Por exemplo, eu não vejo pessoas aqui em Nampula, por exemplo, sobretudo raparigas, mulheres, a venderem maçã na rua, como no Maputo, como na África do Sul. Mano, esquece essa cena, mano. Eu não vejo aqui aquele sistema de como é que é? Manicure nas cabines, nos pontos de paragem de chapa. E se tu vais a Maputo, vais a África do Sul, vais encontrar face shop. Não sei se entendes. De fato. Então, há muita coisa por se explorar em jeito de autoemprego, sobretudo na província de Nampula. Como, repito, nosso mercado não está saturado. Está muito bom para entender, está muito bom. A África do Sul vende-se de tudo. As pessoas fazem tudo para ter alguma coisa, não sei se entende. Cidade grande geralmente é assim. Exato. Então, aqui nós ainda precisamos explorar, precisamos buscar alternativas no sentido de criarmos nosso autoemprego. Por exemplo, há uma coisa muito interessante que eu vi que se faz na África do Sul, que aqui nós não tivemos a iniciativa, que gera emprego. Venda de lata.
Venda de? Lata, essas, como é que é? Descartáveis, essas garrafas Ok. de água de mineral, água, de exatamente. refresco e tal. É um negócio sério Ok. e sustentável. Não Mas sei se aqui entende. eu penso que aqueles daqui, aqueles dos lixeiros, eles fazem esse Exato. negócio, porque eles Mas- selecionam e tal. mas não é muito Mas comum. não é... E são pessoas específicas do lixeiro. Pessoas normais. Sim. Catalisar isso e ir vender. Ou até criar vasos a partir daquele mesmo material. Yeah. Só dizer, criar autoemprego, ou seja, promove autoemprego e é um autoemprego sustentável. Não sei se entende. Então, perceber. a outra coisa que eu não vejo aqui é a questão de, por exemplo, adiaristas. Ok. Nós pensamos que aquele trabalho de adiarista é só para empregados domésticos. Doméstica já. No outro lado, é uma atividade séria e que dá dinheiro. Tu entras numa casa num dia, em 1 hora, vem fazer um trabalho específico. Se é pó, é só pó. Não sei se entende. Está a acontecer lá do outro lado. E dá dinheiro. Dá. No final do dia tu tens pocket. Yeah. Não sei se entende. Sim. É diferente com um cidadão que está com um remote de zap, sentado em casa. Não sei se entende. Yeah. Eu não vejo também aqui em forma de autoemprego jovens e eu, porque preciso me incluir. Eu estou Seja um jovem também. Exatamente. Aquela cena de, por exemplo, arranjares gravata do pessoal que vai trabalhar. Lá é um job. Eu sei fazer nó de gravatas. Aquilo nem todo mundo sabe. Tu sabes fazer nó de gravata. Eu não sei. Eu usava para denteia, Estás a ver? Yeah. É um job. Parar ali na escola secundária. Porque aqui os putos são exigidos já a colocarem gravata. E começar a estar gravata. Se tu parares o dia que tu parares ali na porta e dizer, olha, eu faço nó de gravata a um medicado, vais ter. Tem 2 turnos ali, de manhã e de tarde. Escola secundária, no mínimo de manhã, acho que tem, vamos lá dizer, 1000 alunos. 1000 alunos até pode ser um exagero. 500 alunos. Então, dos 500, todos são exigidos a pôr em gravata, não importa o gênero. Pelo menos 300 são teus. Então, podes fazer um medicado desses 300. Sem contar com mais prática, tu vai ser instantâneo. Só que é aquilo que nós falávamos na nossa conversa introdutória. Para nós, o que nos incutiram, o que nos colocaram na cabeça, job tem que ser formado. Formar. Nós estamos a viver outra realidade, não é isso. Eu acho que era importante falar aqui, por exemplo, até mencionei aqui, que eu disse que tem essa falácia que o empreendedor não pode ser formado. Tipo, ou, na verdade, não pode não é necessariamente, não é necessário ser formado. Nem porque ele já tem, tipo, já tomou a decisão que não quer ter emprego, de ser um empreendedor e tal. Mas é possível perceber que para ser empreendedor também, tu tens que ter informação. Exato. Essa informação. Tudo bem que a formação, esse é um assunto também a discutir. Como que eu disse aqui, eu te perguntei quem são os responsáveis de preparar a matéria e tal nas universidades. Os professores fazem chegar, é a parte pedagógica, fazem chegar a informação. Exato. Mas eles já têm um plano já dado. Vais falar sobre isto, temos que ser em torno nas escolas, no geral. Então, também tem a ver com o que tu aprendes. Exato. O que se nota aqui, para mim no ensino básico, há assuntos que parecem não está muito relacionado à nossa realidade. Exato. Então, imagina, eu estou na selva. Imagina o seguinte, eu estou na selva. Eu, em vez de aprender como escalar uma árvore, como fugir do leão, como proteger durante o frio, durante a noite, como conseguir ver as horas sem um relógio, através daquela coisa, como que se artesanal, põe ali o pau, vê a hora, são 12 horas e tal. Eu estou na selva, estou a aprender como dirigir um avião. É só um exemplo. Estou a passar anos a estudar como dirigir um avião. Naquele momento, eu não preciso de aprender como dirigir um avião. Eu estou a viver na selva, tenho coisas mais urgentes para viver, porque preciso de viver, estás a perceber? Estando na selva. Estamos na selva, estás a perceber? Então, quando tu vais para o ensino, pelo menos a minha formação com que eu tive, quando eu faço uma reflexão, eu vejo que tem muita coisa, existem coisas benéficas, mas tem muita coisa que são benéficas, mas que para já, para nós, nossa realidade, não tem uma aplicação direta. E tem muita coisa que seria útil. Por exemplo, você vai para as ruas, uma rua assim, uma avenida principal mesmo aqui na Nampula, tu cais ali de um AVC, ou és picado pela uma cobra. Primeiros socorros precisam de noções. O que fazer naquele momento? São coisas que podiam ter nas escolas. Quer dizer, criança cai, interesse de saber, mas não existe. Estamos a aprender o quê?
o rio de onde? De Amazonas, né? Que não, é importante, mas no mundo como hoje temos Google, meu irmão. Estás a ver? Temos Google. A ideia não é nós não estamos para gravar informação. Exato. Estamos naquela fase de saber usar aquela informação, aplicar. Exatamente. Porque a informação já está guardada. Sim, sim. Hoje eu não sei quantos países existem na América Latina. Eu não sei, mas dê-me só um minuto na Google, vou saber. Sim, o que eu vou fazer com essa informação? Não nos ensinam o que fazer com essa informação. Na minha experiência, claro que a experiência é subjetiva. Tem pessoas que também tiveram bons professores e tal, tiveram boas escolas, bom ensino, mas a minha realidade, eu acredito que é também um pouquinho da maioria. Quem tiver a ver esse podcast, fazer um backup e tal, vai ver que, por isso, essa sensação de você chegar, tá bom, eu fiz esse curso e tal, mas o que é que eu sei? Vamos lá uma autoanálise. O que eu posso implementar daquilo que eu aprendi no contexto real? Sim, agora, o que é que vai me ser útil aquilo? E outra coisa também é, a gente não faz faculdade, a gente escolhe um curso que está relacionado temos de ter um emprego para implementar aquele nosso estudo. Exato. Às vezes, falta de recursos. Exato. Por exemplo, você pode fazer medicina e não tem condições para abrir um consultório. Você não vai trabalhar sozinho em casa. Exato. Pelo menos legalmente. Até que tenha um processo e tal. Tu precisas ter um hospital, uma clínica para te contratar para exercer a tua função. Exato. Estás a ver? Nisso me leva a um ponto que eu me recordo quando eu estava a fazer 12ª, eu acabei de 12ª, eu estava naquela coisa de emprego, eu queria fazer economia, recordo muito bem, inclusive na UCM, naquela época era 3 anos, de formação, licenciatura e tal. Até fui para lá, pedi faltar por forma e tal, eu estava na mente de querer economia. Então, naquela mesma vez, eu fui para um médico com meus pais e tal, um médico particular. Eles atendendo lá, ficamos a conversar e tal. Então, aquela coisa, meu filho, o que é que vai fazer? Vai fazer, acabou a escola, vai fazer faculdade, escolher economia e tal. O médico ele atende em casa. É um cirurgião geral. Exato. Ele tem um consultório dele lá em casa, já é legalizado e tal. Então, ele perguntou-me naquela época, por que quer fazer economia? Eu disse, eu gosto. Eu tinha uma influência de um amigo próximo também que estava fazendo o mesmo curso, inclusive na UCM também. Gilberto, se estiver a ver, é ele que me influenciou. GB, exatamente. Então, ele disse-me, sabes, por que não escolhes um curso que tem autoemprego? Estás a ver a mim, por exemplo, eu fiz medicina, estou a atender aqui na minha casa. Consulta naquela época era 500, só consulta. Agora subiu para 1000, fui há alguns meses atrás. Em casa dele, aquele cota, fez uma mansão, mano. E ele é bom no que faz, estás a ver? Então ele falou aquilo, por que não queres um outro emprego? Um curso que faz querer um autoemprego. Economia, podes querer um autoemprego, tens que ser muito diversificado e tal. Mas em escala maior precisas de uma corporação, para poder, né? Então aquela coisa naquela época entrou-me daqui, saiu daqui, estás a ver, autoemprego. Deu exemplo de direito, advocacia, coisas assim. Pronto, passou aquilo. Passou um tempo, também ouvi um diretor da escola também, falou a mesma coisa também. Estás a ver? Aquilo ficou, mas também deixei passar. Naquela época um gajo não estava muito inteirado sobre essa situação e tal. Tinha mesmo aquela coisa de faculdade de emprego, aquela escala, né? Estudar, emprego e tal. Criar emprego, empreender estava fora de questão. Até porque, onde é que eu pensar isso? Se não há aquela predisposição no nosso ensino de uma alternativa aqui. Se tu quiseres, podes ser um dono de emprego, criar um emprego e tal. Contribuir para a sociedade também. Exato. Então, naquela época eu ficava tipo, autoemprego, mas qual autoemprego? Fazer muita confusão. Anos depois eu comecei, graças à internet, comecei a me familiarizar muito com alguns personagens de lá fora e tal. E fui vendo que, poxa, afinal de contas não é necessariamente, quer dizer, eu posso escolher sim fazer faculdade de ensino tradicional e depois dar um emprego, desde que seja um que eu goste e tal, mas também posso também almejar ser um empreendedor, que eu posso fazer em simultâneo, posso empreender através do que fui formado. Sim. Se você usar empreendedorismo, qualquer área que tu fores formado, consegues empreender. Exatamente. Qualquer área, consegues empreender. Só que aquele senhor foi mais profundo, né? Levou a direito e tal. Então, de fato, é essa coisa que tu estavas a falar aqui já há pouco tempo, que precisamos mesmo começar a pensar do autoemprego como uma alternativa. Exatamente. Como uma opção a escolher. Não podemos descartar.
Aquilo aprende-se. Exato. E ainda leva menos de 12 anos nos assuntos gerais. Sim. Né? Yeah. Exatamente isso. Por exemplo, em algumas sociedades, como por exemplo na China, Yeah. boa parte daquela população é empreendedora. Ok. China, se tu vais em Hong Kong, capital, ali na cidade, todos aqueles prédios que tu vês ali são escritórios. For business, Yeah. nada bom. Aquilo é só para negócio, Negócio, não tem business, outra coisa. Um exemplo muito próximo à nossa realidade é Malawi. A capital de Lilongwe, quando vais no centro da cidade. Lilongwe. Exato, no centro da cidade. Yeah. Que escritores não vivem pessoas. Quer dizer, não são edifícios domésticos ou para habitação comunal, só são escritórios. Não Produzir, do governo. Não do governo. Pessoas para negócios. Eu não estou a falar só de grandes negócios, pequenos também. Negócios. Yeah. Sim. Então, aquela sociedade foi educada assim. Yeah. Temos que lembrar Mentalidade. que foram colonizados com ingleses. Então, é uma questão de cultura. E tu disseste aqui, quando davas o exemplo do teu médico de família, o que eu percebi é que, antigamente, essa visão que ele te passava ou que estava a tentar te transmitir, estava fora de questão. Empreender. Porque nós tínhamos uma consciência de que estudar e trabalhar para ninguém. Não é? Tipo, até Mas nem agora, os o tempo passou. disse autoemprego. Mas agora o tempo passou, Yeah. começamos nos a bater com a realidade. Yeah. Vimos que, de facto, Como eu te disse, eu fui com minha mãe e meu pai, depois de que idade eu tinha. Exatamente. Ando acompanhando um médico com minha mãe e meu pai. Tá é por aí. Agora, tem um outro aspecto que tu tocaste, que concordo, partilho da mesma ideia, que é, não é verdade, há casos em que empreendedores, de facto, eles já nascem, são natos, pessoas que nasceram ou que têm sorte no negócio. O empreendedorismo é uma junção de oportunidade e sorte. É discutível. Diga-se. O Exato. sorte é discutível. Exato. Mas Por isso está a dizer, é uma mistura. Sim. Exato. Sim. Yeah. Então, vou dar um exemplo. Os cidadãos de origem asiática, mais concretamente indianos, fazem acontecer aqui a partir de uma ideia. Não precisas ir longe. Vais para essa rua, aquela zona do mercado central, aquilo tudo é loja. São pessoas que tiveram uma ideia, tiveram sorte e fizeram acontecer. Não sei se me faz Antes que entender. eu perca essa questão, vais contribuindo, mas enquanto vais falando, inclui isso também, o teu parecer. Exato. Tu notas que aqui em Nampula, você sai, todo estabelecimento comercial são estrangeiros. Se é nacional, um descendente asiático e tal, Exato. estás a ver? É. Porque já vem com aquela instrução dos pais e tal, de lá. Mas moçambicano, por que o moçambicano não tem um estabelecimento? Por que tu vais nas lojas e não encontras lá um moçambicano? De preferência uma cua. Só encontras nos mercadinhos a vender tomate. É aquilo que estávamos a falar atrás. Nós tivemos uma educação meramente de que temos que ir para a escola, terminar, conseguir um emprego. Muito linear. Nesse período não se toca nada, não podemos tocar nada. Por isso que o nosso desafio a partir de agora é essa educação para o empreendedorismo. É por isso que depois de um tempo, até o próprio governo, se prestar atenção, começou a introduzir nos currículos noções de empreendedorismo. Há pessoas que estudaram antes de nós, que não viram aquela coisa, nem ouviram falar. Então, viu-se o quê? Que, olha, as pessoas estão com uma ideia linear, que elas devem estudar, terminar e trabalhar. Não é assim como a coisa funciona. E digo mais, não há nenhuma sociedade, nenhum país do mundo que vai empregar todos os seus cidadãos. Não existe. Mesmo na China, em que dizes que a maior parte da população é empregadora, não vai mas ainda existir assim isso. existe aquilo. Sim. Só que a boa parte, sim, da sociedade ou da população está empregada. Mas são empregos ou tipo de empregos diferentes. Estamos a juntar aí com autoemprego. Essa estatística, quando se faz, está-se a fazer incluindo o autoemprego. Sim, não que todos estejam no Estado. Não. Por terceiros, não. Mesmo essa dos Estados Unidos de 4% de taxa de desemprego. Está-se a contar com autoemprego.
Ok, Sim. ok. Então fica mais efetivo. Exatamente, é com autoemprego. E Estados Unidos também, meu irmão, é o espelho do capitalismo. Exatamente, sim. Ainda tem políticas que estimulam isso, tá vendo? Agora, só para terminar meu raciocínio, nisso que tu tocaste, eu acho importante e as pessoas devem saber, olha, em algum momento sim, o empreendedor deve ter informação, e as informações ele vai ter a partir de uma formação, indo à escola ou à faculdade. Né? Por quê? Que é para ele ter disciplina no negócio dele. Se ele não tem disciplina, então uma e outra coisa pode falhar quando ele estiver a construir o seu negócio, certo? Então, deve se informar, saber, vamos lá dizer, regras básicas de construção do negócio, saber fazer análise, por exemplo, SWOT, tipo forças e fraquezas, aquela dita análise fofa. Aquilo aprende-se na escola. Então, saber estudar o público-alvo. Saber estruturar o negócio, né? Exatamente. Por exemplo, eu só aprendi na aula de empreendedorismo que não posso levar porco para a ilha de Moçambique, porque não vão comprar. Isso é uma análise demográfica. É um bom exemplo esse. É um bom exemplo. Estamos numa análise demográfica. Como é que você vai abrir um talho na ilha de Moçambique? Então tens de fazer um estudo demográfico para saber a idade das pessoas, qual é a religião das pessoas, está a entender? Sim. Mas é possível tu levar os peixes secos para a ilha de Moçambique e sair. Só o porco não sai. Então, essa é uma análise sim, é só um exemplo. importantíssima. Exatamente, é só um exemplo. Não é? Mas só para ficar claro, porque na ilha, né, para quem não sabe, a ilha é maioritariamente composta por muçulmanos. Exatamente. Então, para tu vender charne de porco lá, nem sei se vai conseguir abrir o Eu também tenho dúvidas. Não, de fato, é uma coisa a se analisar com quem saber um emprego também. Exato. Um negócio, aliás. Sim. Então, para dizer que escola, sim, é importante em algum momento para um empreendedor. E não estou a falar de escola formal, ter que necessariamente ser na faculdade. Não. Eu posso ler, ter informações em casa. É nesse ponto que eu queria chegar. Eu posso investigar. É neste ponto que eu queria também aqui que tocasse. E digo-te mais. Num exemplo que não foge muito do que estamos a dizer, só por causa dessa parte de escola. Eu conheci um amigo. Ele é muito bom em direito. Muito bem mesmo. Talvez poderes me perguntar onde é que ele se formou. Formou-se em casa. Ele não tem, vamos dizer, um certificado. Um ensino formal. Exatamente, de direito. Ele só, por curiosidade, leitura, pesquisa. Ele é muito bom. Até compara-se com pessoas que formaram-se há 20 anos. Ele tem uma experiência porque... É fácil de acreditar. Exatamente. Ele cultivou, ele sempre ia lendo, cultivou aquele hábito. Fez de manuais de direito vida dele. Se for ver por trás, se for ver aí o que lhe inspira, o que lhe motiva, não necessariamente o emprego. Exato. Pessoas assim, até já corro dizer que não foi por causa do emprego. Nada. Ele tem um vínculo com isso. Exatamente. Mas é um fato. Sim. Então, estamos a querer dizer com isso que eu posso não ir necessariamente a uma universidade ou uma escola que me ensina como empreender ou iniciar um negócio. Mas a partir de manuais, a partir de experiências que eu vou ter com as pessoas. Chama-se escola da vida. Não sei se entende. E eu me tornar num empreendedor até de sucesso. É mesmo. Sim. Até inclusive o próprio Elon Musk, por exemplo, quando foi questionado tipo, como é que ele é um autodidata, como é que ele consegue entender, já que não foi formado, consegue participar. Tem várias empresas, tipo Neuralink, que fala sobre neurociência, a Tesla, a SpaceX, ele está lá na linha da frente. Então, como é que ele tem cabeça para isso tudo? Ele disse, eu sou autodidata, leio muito e converso muito com pessoas de cada área, especialistas. Exato. Então, procuro sempre aprender com isso. Então, é um fato. Não temos de deixar de parar de pensar que a única fonte que emana conhecimento é a escola, a universidade. Hoje existe a internet. Exato. Fora dos livros, que às vezes por vezes estão caros e tal. No mesmo todos os livros que eu sei, também existem PDFs. Exato. É gratuitamente. Sim. Hoje temos a internet. Intercâmbio nunca foi tão fácil fazer intercâmbio como nos dias de hoje. Exato. Tu podes ter um amigo em qualquer país. Tu podes decidir hoje, eu quero ter um amigo nos Estados Unidos,
Um em Brasil ou na Ásia, desde que fala o idioma deles, né? Vais conseguir fazer isso através da internet. Isso. Estás a ver? Então, não podemos só pensar que é a única fonte. E digo mais, você não me deixes mentir. Na faculdade, geralmente, a ideia mesmo é de te estimular você a procurar mais conhecimento. Tanto um tópico, tu vai ter que correr atrás, pesquisar e tal, tudo mais. Então é preciso mesmo, de fato, você ter conhecimento, questionar muito. Exato. Há um bom exemplo prático. Eu quando pensei em abrir barbearia, por exemplo, eu tive que, por mais que eu tivesse pesquisado e tal, como disseste, estudo demográfico, a área e tal, o que preço poderia fazer, o que poderia inovar nessa zona e tal. Exato. Eu andei atrás de pessoas, falei com todos os que tu conheces. Um deles foi xerife, é um experiente na área. Eu falei com ele, dei-me um conselho, levei o que achei necessário. Fui ter com outro jovem aqui também, um experiente, deu-me umas ideias. Fui ter com um pessoal também. Então, fui juntando o melhor de cada um, de acordo com a minha realidade e minhas condições. E, eu diria que fui bem sucedido nesse empreendimento. Muito. Barbearia, fui bem sucedido. Então, foi graças à conversa. Procurar saber, pesquisar, tal. Então, é possível sim, ter um conhecimento sólido de várias coisas, desde que tu te disponhas a ir pesquisar, porque aí não vais ter alguém de lado, tu tens que correr, estudar e tudo mais. Sim. Eu não sei aqui o que é que tu gostarias de dizer aqui, se calhar até fora do contexto que nós estamos a falar aqui, né? Em termos do mediatismo e o desemprego. Porque o desemprego, a solução, do teu ponto de vista, um cenário ideal seria o pessoal se preocupar muito com autoemprego. Né? Já que não temos condições de captar todos empregados, não é possível. Autoemprego. Nenhum país do mundo. Que é empreender. Exato. Vamos empreender. E como empreender, podemos pesquisar. Exatamente. Podemos estudar. Exatamente. Né? Isso para empreender, eu não digo falando assim sentado, parece fácil, mas uma das dicas que eu levo comigo na questão do empreendedorismo é ter uma ideia, sorte, ou seja, uma ideia, oportunidade de fazer acontecer. Essa sorte é tal oportunidade e fazer acontecer. Porque se tu tiveres só apenas a ideia, não tens oportunidade, não vais fazer acontecer. Sabes qual foi a tua oportunidade? Foi esse espaço. Por exemplo, exatamente. A ideia foi tu criar um barbershop. Não sei se entende. Exato, de fato, concordo. Exato. Então, essa oportunidade aí muitas das vezes não depende de nós. Terceiros. Há terceiros. O governo, por exemplo. A sociedade no geral. Então, tem que em algum momento facilitar ou deixarem aberto, vamos dizer, caminhos. Facilitar, criar um política, acontecer suas ideias, exatamente. Que estimule mesmo os jovens a empreender, porque empreender é uma habilidade, estás a ver? Qualquer um pode aprender desde que se disponha a aprender. Exato. Outros têm uma capacidade maior que os outros, mas no fim o que permanece é aquela força de você querer dar certo, né? Querer fazer acontecer, e acontece. E falando nesse aspecto de empreendedorismo e emprego, há aquela coisa de empreender é arriscado. Exato. E eu quero um emprego porque é seguro. É seguro. Agora eu costumo questionar essas pessoas. O emprego que tu vais ter, alguém lá teve que arriscar. Sim. E lá, se é risco que tu fazeres, também alguém está a arriscar. Sim. Então tu tens de depositar a sua vida ou a sua garantia da sua renda na mão do terceiro. Exato. Não é negativo. Mas se tu foges disso do empreendedorismo, tens de saber também não estás seguro nesse emprego. Exatamente. Não estás seguro nesse emprego. Então, a escolha é sua. Exato. Não é isso? A escolha é sua. Mas se é risco, também existe risco do emprego. E por vezes é mais duro, porque o emprego, tu vais lá, estás habituado a uma renda e tal, de repente, acabou o emprego. Vamos fechar. Depois, se reparares, há muita diferença ou vantagens entre o emprego ou autoemprego. Ou seja, o empreendedor e o empregado. Por exemplo, uma das principais diferenças que tu vais encontrar, que é vantagem por outro lado, o empregado submete-se a uma cultura, a uma forma de ser de uma empresa. Por exemplo, se tu vais trabalhar na Vodacom já se diz que entra às 7 horas. É uma cultura de trabalho, não sei se entendes. 12 horas temos que almoçar. 11 horas temos que fazer exercício. É uma cultura, está ali, ninguém deve alterar. Você tem que vir, seguir aquilo que se faz lá. Sim. Agora, o empreendedor tem sua própria cultura. Ele é que dita a sua cultura, sua regra, norma de trabalho, não sei se entende.
o empregado usa recursos da organização. Computador, não sei o que, é tudo da empresa. O empreendedor usa recursos próprios. Cria meios próprios. Não sei se entende. O empregado participa na definição da missão da empresa. Essa participação dele pode ser ativa ou não. Pode ser passiva, sim, tipo, ele pode não estar lá, sim, no desenho do objetivo estratégico da empresa. Ele pode não participar, só lhe comunicar. O empreendedor é que define sua missão, sua estratégia, seu objetivo estratégico. É o empreendedor que decide que isto não está a dar certo, então vou fazer assim. Não sei. O empreendedor o empregado é dependente, ou seja, em algum momento também é interdependente na realização das suas tarefas. Ele depende de outras pessoas, de outros departamentos para executar uma determinada tarefa. O empreendedor já não. Ele é autossuficiente nesse aspecto. Ele não depende de ninguém. Tem um pouquinho mais de liberdade. Exatamente. O empregado espera ordens. O empreendedor dita ordens. Do que vai acontecer? Ele é o protagonista. Exatamente. O empregado é liderado. O empreendedor é líder. Não sei se entende. Consigo perceber. E aqui é importante frisar também que empreender não é só abrir para o próprio negócio. Mesmo no teu setor de trabalho, tu podes empreender. Sim, podes empreender. Só que o que acontece é que nós, pelo fato de nossas empresas, nossos empregos não terem uma estrutura mediana, é aquela incapacidade de você criar ideias inovadoras no seu emprego. As pessoas já entram lá, segue assim, e você acaba ficando frustrado. Ou trabalha para esperar salário. Sim. Porque não estimulam criatividade, principalmente nas instituições públicas. Exato. Tem, como vocês têm uma cultura que parece que não permite você. Só entra no sistema. Estás a ver? Usa depois. Não tem como. Assim, queres entrar alguma coisa. Exato. Então, empreender também não é só no próprio emprego. Podes empreender no teu emprego. Exato. E a questão de empreender no emprego. Lembraste-me aqui, há um tempo que falávamos muito nisso, que para você descobrir um intraempreendedor ou um empreendedor na empresa, é aquele que sempre que vem com novas ideias, não gosta de atividades rotineiras, tipo chegar todos os dias a fazer a mesma coisa. Então você já começa a despertar que este aqui é um empreendedor. Aliás, os grandes empreendedores, boa parte dos empreendedores foram funcionários. Sim. Foram desligados da empresa ou saíram das empresas. Começaram de uma empresa, a maioria. Não é linear. Os bem-sucedidos, né? Podemos trazer aqui um exemplo. O próprio, como chama? O ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Ele trabalhava numa empresa de navios. Agora ele tem a empresa dele. O próprio. Ele é um magnata, aquele gajo. É um gajo que até parece que negou receber salário, então a presidência receber salário e tal. É dono daqueles navios Trump, não sei o que, aqueles bonecos que víamos há muito tempo em criança. Ele é proprietário daquilo tudo. Aquele é um empreendedor. Não é conversa. Aquele é um empreendedor. Trilionário. Parece que investia em casinos e tal. Exatamente. Casinos, até foi manager de Mike Tyson. Mike Tyson. Ele foi, acho que foi o empresário dele. Exatamente. Então, o Steve Jobs. Steve Jobs, o falecido. Antes ele trabalhou numa empresa. Depois construiu a dele. Então, para dizer que boa parte dos empreendedores passaram por algum lado. Trabalharam por uma empresa ou uma sociedade. E aí despertaram a visão. Criaram uma ideia. Buscaram oportunidades e fizeram acontecer. Sim. É importante que tocaste nesse aspecto de que alguns dos grandes empreendedores bem-sucedidos, eles passaram por uma empresa. Se calhar foi lá onde tiveram um déjà vu. Não, tem que aquilo. Às vezes outros meio que saíram da própria empresa porque também tinha uma limitação. Tipo, não vou fazer mas não acontecer por conta própria. Porque cada cultura lá não permite que faça coisas X e tal. Mas no final do túnel, empreender para uma realidade como nossa aqui em Moçambique tem de subir. Exato. Não, aqui eu vejo como se fosse a cura desse câncer. Exato. Empreender.
é uma realidade. Mas para que isso torne-se mesmo uma realidade, eu tenho que dizer isso com toda a sinceridade que me caracteriza e até com algum cuidado. As entidades responsáveis deviam, vamos lá dizer, criar mecanismos que facilitassem os jovens na criação ou no desenvolvimento de autoemprego. Porque, por exemplo, se tu pensas em, por exemplo, abrir essa barbearia, tem custos legais, pagar município, não sei, taxa de quanto, se tu estás a iniciar. Então, criar uma política de taxas reduzidas, e se isso acontecer, tu vais ver que muita gente vai ter o próprio negócio. Muitos, por exemplo, agora, muitos jovens não têm, por exemplo, reprografias, não sei o que é. Porque, em algum momento, quando ouvem da parte legal, isso lhes retrai, né? Faz dar um passo atrás. Porque, na verdade, são processos atrás de processos, depois tem outra coisa. Se tu tens dinheiro para iniciar um negócio, aliás, se tu tens uma ideia, geralmente o capital que tu tens não está previsto outras taxas. O que está na tua cabeça é, se eu quero abrir uma bottle store, tenho 70 mil para começar, por exemplo, com 20 caixas de vinho. São 20 caixas só. Então, eu acho que deve haver uma política aí que facilite os jovens, né, avançarem com iniciativas de empreendedorismo, exatamente. E é preciso também sonhar grande, porque é uma coisa inegável. Nos últimos anos eu verifiquei que a cultura empreendedora está a crescer, está a se movimentar muito. Exato. Falta mesmo consistência, mas aquela vontade já existe. Você encontra muita gente a vender sumo em casa, outro faz takeaway, outro faz não sei o que, pedicura, a domicílio. Exato. Coisas assim, aqui não pode estar... não podemos estar a mérito mesmo, está a fluir. Se calhar falta muito esse cuidado de planejamento e consistência. Exato, concordo, planejamento. Por acaso, quando tem planejamento, você encontra coisas que você não esperava. Sim. E por vezes nem todo mundo consegue continuar além disso. Exato. Acaba caindo aí. Exato. Então, e oportunidades. Oportunidades acima de tudo. É muito importante. E quem pode criar mais oportunidades também. Eu sei que essa falácia que empreenda, não deixa, tipo, não precisa falar do governo, não liga para o governo, você tem que se criar de... Fato, é um fato, estás a ver? Mas poderia ser fácil. Sim, se o governo participasse também nisso. Exato. Estás a ver? Porque estamos a ver um país que tem regras, e as regras são criadas pelo próprio nosso governo. Exato. Então, eles têm um contributo, sim, na nossa vida, mesmo como empreendedor. Exato. Tu podes abrir vamos lá, quem, por exemplo, abriu uma padaria nos bairros, num bairro, há uns meses atrás, ele está ali, abriu uma padaria no bairro, pão está 5 ali, levantamento 4, não sei, ele ganha um medical card. Passam 2 semanas, houve aquele problema do trigo lá na Ucrânia, que impactou aqui, subiu o pão. O governo teria subsídio, por exemplo, das panificadoras. Você arreia, estou busy na arreia, porque o governo não agrava, tipo, não conseguiu conter, não conseguiu facilitar. Então, terão o subsídio e tal. Então isso dificulta muito. Fica sufocado. Então é necessário uma interferência forte. Exato. Sem dúvida, aliviar. Estado. E não só promover essas políticas, facilitar empréstimos para empreendedores e tal. Porque não tens como. Podes ter a ideia mais linda do mundo. Se não tens recursos, não vais implementar. E hoje em dia nem todo mundo acredita em tuas ideias. Exato. A começar da tua família dentro. Ninguém quer arriscar todo o dinheiro contigo. Na verdade, a ideia começa sendo acreditada depois de ver. Andar. Afinal, tem que ter mostrar um esforço. Então, a ver que realmente ele quer fazer acontecer. Então, vamos dar um porãozinho. Então, não sei se tens aquilo para falar. Estamos aqui já há uma hora e meia, né? Uma hora, alguns minutos e tal. Eu penso que podemos terminar o papo aqui, assim, e nunca acaba a conversa. Realmente, estava muito boa, exato. Mas podes voltar aqui numa outra oportunidade e tal. E abordamos um outro assunto. A não ser que tem alguma coisa que queres aqui deixar ficar também, ou algum ponto que não tocamos, queres tocar, porque aqui o tempo é frio. Aqui não há, o tempo aqui não é televisão, mano. Podemos ficar aqui 5 horas se quisermos. Assim. Não. Talvez eu ia, como nota de fecho, né?
agradecer pelo convite que me foi formulado. Na verdade, foi um interesse que inicialmente eu manifestei por causa da iniciativa e vou pedir e rezar muito que esse projeto não termine por aqui. Pelo menos eu acredito muito nisso, porque há muitas vozes que precisam ser ouvidas em jeito de conversa, sobretudo no Norte. Como eu dizia, nós temos poucas cadeias televisivas, então acredito que com esse sinal digital aqui, com este canal digital aqui que nasceu, muitas ideias estarão no ar e muita gente terá acesso a escutar, perceber outros pensamentos, sobretudo do Norte. Então, interagir também, né? Exato. Então, muito obrigado pelo convite formulado. E eu estou aberto para próximas ocasiões. Com certeza, tens que voltar, mas temos muito assunto. Tivemos que fazer uma filtragem, porque senão estaremos a falar muitos assuntos e tal. Exato. Mas a ideia mesmo é essa, partilhar convosco uma. É que nem se fosse, tipo, estamos nós dois, o pessoal está aí, você comenta. Possivelmente nos próximos episódios lá futuramente podemos estar fazendo em direto, assim é uma interação instantânea, momentânea, ao vivo. Exato. E a ideia é mesmo essa. Trazemos aqui assuntos que vão contribuir, que vão despertar uma discussão e teremos o melhor disso. Exato. É só isso. E, mais uma vez, thanks. Obrigado. Muito obrigado pela presença aqui e a disponibilidade. Obrigado. E de certeza tens de voltar aqui. Obrigado, será um prazer. Então, é isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do Legend Podcast. Eu sou o Mano João e Serafim da Costa. Fizemos aqui parte do segundo episódio. Vai estar disponível no YouTube. Se você está vendo esse vídeo agora do Facebook e tal, então vá para o YouTube que lá vai ter o vídeo completo. Então, sem mais delongas, até a próxima.